Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Só na malandragem em Santana da Vargem. E hoje é dia da gente se divertir com alguns causos musicais. E o convidado de hoje vem defender aqui a tese de que todo violeiro é cheio dos causos para contar e vai dividir com a gente algumas histórias que aconteceram com ele nesses anos de estrada e algumas que o povo conta. Nós temos o prazer de receber novamente aqui no Ruídos o violonista, violeiro e compositor Rafael Cardoso. Tudo bom, Rafa? Beleza, boa noite. Obrigado pelo convite, pela abertura para contar uns causos. Vamos que vamos. Rafa, já que eu falei de histórias de violeiro, né? Vamos abrir com uma dessas, com um causo de violeiro? Pode ser de violeiro. Violeiro é um causo à parte, né? Só o ambiente, o entorno dele, a cultura de forma geral, o dialeto, todas essas coisas, né, trazem essa atmosfera. E também tem muitas falas, assim, muitos causos, e desde Portugal, né, que o violeiro é um cidadão meio galanteador, sabe? Ele tem essa fama de galã, né, o violeiro. Tem até músicas que falam, né, que um violeiro mais galã chegou no bairro e levou a mulher do Chico Mulato, por exemplo, né, na música Chico Mulato, etc. Então, os violeiros acabam com essa fama. E os violeiros também são muito viajantes, né? Os violeiros caminhantes, essas histórias de violeiros caminhantes com a viola nas costas, parando de povoado em povoado e tal. E numa certa ocasião, um violeiro estava caminhando e um pouquinho sem rumo, acabou passando da hora antes de parar num vilarejo ali, e já estava um pouco tarde da noite, e ele bateu em algumas casas e ninguém abria, cidade pequena, não se abre a porta assim tão fácil. E ele foi numa casinha e abriu uma frestinha assim, e ele falou: olha, eu tô buscando um pouso, sou caminhante, violeiro e tal. E era uma senhora. A senhora falou: olha, me desculpa, mas eu não posso receber ninguém, né? Mas não sei o que ele sentiu, e ele insistiu um pouco, bateu, falou: olha, minha senhora, eu sou violeiro, eu vou dormir aqui num cantinho rapidamente só para descansar. Amanhã, antes da cidade acordar, eu já fui embora e tal. E ela falou: olha, eu sou viúva, então pegaria mal, eu tô aqui, né, abri a casa para você e tal. Mas sensibilizou o coração dela, e ela falou: eu vou fazer o seguinte, você fica aqui debaixo da escada, aqui meio arranjado, arrumou uns paninhos ali para ele se encostou para dormir, e amanhã bem cedo você levanta e sai, antes da cidade saber que você tá por aqui, né? E aí o violeiro se arranjou ali, deitou com a violinha dele, dormiu gostoso e tal, né? E acordou de manhã, o sol já estava começando ali, e ele acordou com um cheiro de pão de queijo, bolo, aquele café da manhã fantástico e tal, né? E aí ele foi para a cozinha ali, né, meio sem jeito, se ele ficava pro café ou não. Ela falou: não, senta aí, vamos tomar um café. Ele estava tomando um café e jogando um pouquinho de conversa fora ali e tal. Ele reparou no fundo do terreiro, tinha uma porta aberta assim no terreiro, tinha uma galinhada assim, mas ele observou que tinha uma galinha e 12 galos. E ele olhou, contou, viu se era isso mesmo, e ficou ali comendo, meio sem jeito, mas ele não aguentou, ele ficou vendo aquilo, não se aguentou e falou: minha senhora, me desculpe, eu não entendo muito, meu negócio é viola, mas esse terreiro seu não tá meio atrapalhado, não? Porque 12 galos e uma galinha, o certo não era ter 12 galinhas e um galo? Aí ela falou: não, fica tranquilo, na verdade galo é um só, o resto é tudo violeiro. Então a fama do violeiro às vezes é meio atrapalhada. Você sabe que de galo tinha um cara, um tio até, que ele morava bem no interior, e ele tinha uma galinha de estimação, né? E aí ele estava no interior, ele precisou se mudar para a cidade, aquelas coisas de cuidar um pouco da saúde e tal, e ele não separava daquela galinha. E ele levou a galinha, mas aí ele ia morar numa casa de cidade ali, acho que até era um prédiozinho pequeno, mas estava ali, né? E ele chegou justamente com a galinha no colo, assim, viu a casa que ele ia ficar e a rua, tava a cidade expandindo ali, aquela rua estava asfaltando, bem naquela hora. Tava ali passando caminhão, máquina tal, e tudo atrapalhado, e a galinha no colo, aquela coisa, né?
E nessa confusão ele entrou na casa e se distraiu com as mudanças, com as coisas ali, e a galinha voou pela janela e foi na rua, e aquele asfalto, aquela coisa, né, de repente aquele rolo compressor assim e tal, aí passou em cima da galinha. E o cara desespera a galinha de estimação, e ele desesperado. E aí ele olhou pra galinha, aquela chapada, aquela galinha no asfalto, e de repente a galinha começou a se mexer assim, e desgrudar uma asa do asfalto e a outra asa assim, e começou a se coisar assim. A galinha, ele conversava com a galinha, ele falava com ela e tudo, né? E ele falou, não, você tá tudo bem e tal. Ela falou, isso é que é galo, não é aqueles do interior, não. Rafa, vamos contar uma história agora dessa sua trajetória aí tão bonita na música. Queria que você contasse uma que é marcante pra você, né? Que quando você conheceu o Dominguinhos, né? Puxa vida, Dominguinhos é uma lenda, assim, né? Uma mágica ali no instrumento dele e tal, né? Tem muitas histórias sobre o Dominguinhos que eu já ouvi falar, e uma história especial que eu vivi, né? Perto dele, assim, uma grande oportunidade. De histórias que eu já ouvi falar, tem essas histórias famosas, né, de gravações, de introduções de música, que ele gravava 2, 3, 4 takes, e aí ficava todo mundo perdido para escolher qual era o mais bonito, né, porque ele sentava e gravava cada um mais lindo que o outro e tal. Então tem essa coisa, o Dominguinhos era mágico, né. E a figura, conhecer o Dominguinhos pessoalmente foi uma oportunidade incrível que foi dada para mim num aniversário. Ele foi num aniversário da esposa de um produtor, é um amigo querido, e a esposa dele fazia aniversário e o Dominguinhos foi. E eu fui também, fui convidado, cheguei lá, tava o Dominguinhos e tal. Eu tô começando a tocar violão, era molecão ainda, e ele até tocou um minha comigo ali, daquele jeito, eu não sabia nada, ele se arredondou pra mim ali o que podia. E aí aconteceu que o Dominguinhos tinha essa coisa de andar sempre de carro, né? Ele não voava de avião, voou um pouquinho, mas depois parou e não voou mais, alguma coisa assim. E aí chegou a hora, o Dominguinhos deu uma sumidinha, assim, ninguém sabia direito onde ele estava, mas acho que ele estava indo embora mesmo, se organizando para ir. E aí o carro dele era uma perua, assim, eu não me lembro exatamente que carro que era. Ele trancou a chave dentro do carro. Se ferrou, assim, falou, agora tô perdido e tal. E aí eu tava ali, era uma casa meio chique, assim, né, uma coisa, as pessoas mais, né, elegantes, assim e tal. E aí eu falei, olha, se vocês arrumarem um barbante pra mim, eu abro esse carro aí. Lembra aquela coisa que você fazia um nozinho no barbante, descia assim e pescava o pininho, que o pininho tinha uma cabecinha assim, né? Lembra disso? Era um desse aí, na época. E aí eu desci ali com o barbante e tal, fama de trombadinha mesmo, né? Aí desci ali com o barbante deslizando, deslizando lá, pá, abri, né? Foi muito rápido. Eu dei sorte também, o barbante foi certinho, laçou o negocinho ali, eu já apertei, puxei, abri e ele foi embora. E eu fiquei com essa, situação, né? Eu chamei um cara pra vir, olha o que o cara sabe fazer, né? Aí passou isso, mas naquele momento foi uma salvação pra ele foi embora, foi muito legal. E aí depois, cara, eu fui tocar no Sesc, em algum Sesc que eu não me lembro, se era o Vila Mariana, algum Sesc assim. Eu entro no elevador, tá o Dominguinhos, assim, né, ele tava saindo ou chegando, essa coisa, né, fluxo, a gente se encontrou. E eu, jamais falaria nada, né, eu fiquei quieto, né. E aí, por incrível que pareça, cara, ele falou, tudo bom? Eu falei, tudo bem, meio assim, né? Tudo bem. Ele falou, você é aquele cara que me salvou o dia que eu tranquei a chave no carro. Olha que loucura, cara. O cara lembrou quem eu era. Esse era o Dominguinhos. Que loucura, né? O cara, imagina quantas pessoas não passavam por ele, né? E ele ter essa generosidade mesmo, né? De lembrar e ali essa gratidão ali, de uma coisa tão simples, né? Mostra a sensibilidade, né? É o que a gente ouve, né? O que o cara é como pessoa, ele é como músico, né? Um músico da envergadura dele não podia ser uma pessoa, né, menos atenciosa, sensível, né? Porque é sensibilidade, né? De lembrar que ele sabe que
é importante pra pessoa, né? Quando você se lembra, né? Ainda mais do tamanho que ele é. Muito legal. Essas histórias, né, de encontrar ídolos marco, assim. Eu não tenho uma, assim, de encontrar um ídolo, assim, de frente, mas a minha é até mais bobinha, assim, mas eu me lembro muito quando eu peguei na mão do Ronnie James Dio, que era um dos vocalistas do Black Sabbath, num show, né? Eu tava na grade lá, e ele fazia o símbolo, né, do metal ali, com os chifrinhos e tal. E eu ali na grade, ali. E aí ele fazia isso, ele dava como se fosse um soquinho, só que com os chifrinhos, assim. E aí eu, moleque, lá, devia ter uns meus 18, 19 anos aí da vida. Encostei na mão do Dio e falei, nossa, eu encostei na mão do Dio. Né? O quanto pra gente, né, esses encontros, né, com essas pessoas que a gente admira, né, o quanto significa pra gente, né, esses pequenos gestos, né, e ele sabe, né, ele tá ali encostando na mão das pessoas porque ele sabe o quanto é importante pra gente, né, e o quanto é gostoso pra ele sentir esse carinho também, né, da gente. Então eu me lembro, me fez lembrar dessa história não de um encontro, mas que foi marcante. Teve outro quase encontro, que eu também tava numa fila de um show pra ver o do Judas Priest, também dessa época de heavy metal aí. E aí acho que eu fui fazer um xixi até, sei lá, eu fui procurar um banheiro. E aí eu vi ao longe, assim, né, eu fui meio que pra parte de trás, era no Credit Card Hall na época, e tinha um rapaz lá, fumando, tal, lá de tal. E eu fiquei olhando, falei, rapaz, esse gringo. Aí pensei, deve ser um road, né, deve ser um cara aí e tal. E aí, rapaz, quando tava no show, não era o baterista do Judas Priest que tava lá? Caramba! Putz, ele tava sozinho, cara. Se eu fosse lá, eu ia conversar com o cara, tirar uma foto, enfim. Trocar uma ideia. O meu inglês ia enrolar todo, com certeza. Mas enfim, foram uns encontros aí também marcantes aí pra mim. Rafa, vamos voltar aí pro universo caipira, contar mais um caos de caipira então, né? Porque o caipira, o pessoal pensa que o caipira, né, fica pra trás aí, que o caipira não sabe das coisas, mas o caipira é esperto, né, não? O humor do caipira é muito refinado e principalmente o humor do caipira é pra ele mesmo rir. Isso que é o mais legal, né? O humor do caipira, ele faz pra ele mesmo, ele não faz uma graça pro outro. Se o outro pegar, pegou. Se não pegar, ele riu e tá tudo bem, né? Como tem um caso, né, de um doutor, assim, que chegou numa casa, numa casinha, né, do caipira. E naquele tempo, não sei se vocês lembram, que tinha aqueles quadros, os quadros de família que ficavam expostos nas paredes, eram os quadros redondos. Lembra disso? Uma moldura redonda com o rosto ou 2, 3 assim numa fotinho combinadinha, aquelas roupa bonita e tudo, né? E o caipira ostentava aquela parede velha, né, de pau a pique ali, mas tinha os quadrinhos bem organizadinhos, embaixo uma mesinha com paninho branco, com santinhos que ele gostava e tal. E o cara chegou, esse doutor chegou em visita ali e começou a perguntar quem que é esse, parente, que grau de parentesco e tal. E o caipira, ele tinha um zelo especial por um burrão que ele tinha, né? E não podia faltar, tinha uma foto da cara desse burrão assim, sabe? Num quadro desse redondo também. Esse burrão que era do serviço dele no domingo ir pra cidade, né? Ir pra praça, buscar um fumo, essas coisas. E aí o doutor foi brincando com esses quadros e tal, mas o doutor tava com a ideia na cabeça e uma hora ele chegou no burrão e falou, e esse aqui, que grau de parentesco tem com você? E o caipira olhou e falou, não, esse aí é espelho. Vai mexendo. É como aquele caos, né, que o caipira tinha um caipira com uma canoinha no rio, assim, né? E o caipira saía para pescar sempre, aí começou aquela história de turismo rural, né? E aí começaram as histórias dos pescadores, começaram a chegar pescadores da cidade, doutores que tiravam aquele final de semana para viajar e pescar, né? E o caipira ali acabou achando uma fonte de renda e começou a receber aquelas pessoas e tal, e acabou virando um canoeiro conhecido, né? Levava o pessoal a pescar e tal, contava uns casos, ficava meio quieto pitando ali, ajudava a botar isca no anzol, e ficava ali, quando precisava voltava, levava, entendia de onde tinha peixe, onde não tinha e tal, né? E era um rapazão até novo, mas ele entrou nessa e
E um dia ele estava com um grupo de pescadores e tinha um cara que não pegava muito peixe, assim, e o cara danou de falar com ele um pouco, sabe? Falou, e aí, o que você faz? Eu cuido aqui, né? Tem umas vaquinhas de leite, eu pesco aqui, lido uma terra, sei quem, sei outro, tal, eu aro, planto, faço horta. Aí ele falou, mas e essa é a vida que você quer, então? Eu falei, eu tô vivendo, agora eu tô aqui de canoeiro, trazendo vocês e tal. Aí o doutor, assim, né, meio arrogante, falou, olha, desse jeito você já perdeu metade da sua vida, né? E o caipira falou, tá bom, então, tô aqui, tô fazendo o que eu posso, né, conduzindo e tal. Aí passou mais um pouco e o cara não pegava nada e falou, e ler, você sabe ler? Ele falou, não senhor, eu não tive condição de aprender, eu fui um pouquinho só na escola, mas precisei sair para trabalhar e tal. Aí o cara pensou, falou, olha, não sabendo ler, preso aqui nesse fim de mundo, você já perdeu outra metade da sua vida. E o caipira ficou ali, né, tá bom. E de repente tinha um probleminha ali na canoa, né, e a canoa começou a entrar um pouquinho de água, mas era um pouquinho assim, estava enchendo, mas estava sob controle ali e tal, mas estava vindo água. E aí o caipira estava ali, né, assim, falou, escuta, o senhor sabe nadar? Aí ele falou, não, esse é um negócio que eu não aprendi. Ele falou, então acho que o senhor perdeu a sua vida inteira. Agora... Essas histórias de tentar enganar o caipira, eu me lembrei de uma que, obviamente não é minha, eu ouvi do grande Rolando Boldrin, né? Ele, grande contador de causas. Inclusive é um dos nossos sonhos dele aqui também, contando causas um dia no Ruídos, quem sabe. Aí faz uma série só dele, né? Mas eu me lembrei, quando você contou esses causos, de um que ele contou. Não vou cantar com a maestria dele, é claro, aqui, mas vou fazer o possível. Que diz que tinha um caipira lá que era muito bom de descobrir da onde era cada cachaça que tinha no bar. Colocava pra ele no copo, ele ia, tomava aqui, bochechava um pouquinho. Isso aqui, Minas Gerais, que ia lá da região de Belo Horizonte. Colocava outra pra ele, ele ia, tomava. Isso aqui é Mato Grosso do Sul. O cara não errava, olhava no rótulo lá, era da onde ele falou. Ele batia, o cara mandava todas. Aí o dono do bar ficou assim, eu vou pegar esse caipira aí, que ele vai ver só. Aí ele foi, né, pegou uma garrafa lá, tirou tudo que tinha dentro, botou água. Eu vou colocar uma água aqui. Tá, fechou e colocou. Vou esperar ele pedir. Aí chegou o caipira no dia seguinte, olhou aquela garrafa nova que não tava lá, falou, opa, manda aquela lá que eu quero saber. Vou falar de onde é. Aí, opa, essa aqui eu duvido, hein? O dono do bar já ficou. Isso aqui acho que você não vai descobrir de onde é não, hein? Botou lá, aí ele tomou um pouquinho, bochechou, não falou nada, colocou mais um pouquinho, tomou, não falou nada. Ele falou, e aí, caipira, tá difícil? Essa aqui tá difícil, vou mais um pouquinho. Colocou mais um pouquinho, nada. Aí o caipira ficou até meio chateado, falou assim, poxa, essa aí eu não sei de onde é não. Aí o dono do bar falou, isso aí é água, meu amigo. Aí o caipira falou, então é isso que é água? Não é possível. Então é isso que é água, rapaz. Sabe que essa coisa é uma coisa meio mística, né? O cara tomar, né? Claro, é um paladar apuradíssimo e tal, mas beira uma questão até extrasensorial, assim, né? O cara saber e tal. Tinha um velhinho caipira que ele sabia. Você podia estar onde você quiser. Você chegava pra ele e falava, onde é que tá meu pai nessa hora? E ele falava, olha, o seu pai tá na rua tal, na cidade tal, bonitinho, assim. Impressionante, né? E um dia ele tava assim, ele falava, onde que tá meu pai? Até várias pessoas encontraram o pai, né, a partir dessa sabedoria desse cara, né, sabia mesmo, impressionante. E aí um cara falou, eu vou pegar esse cara é um trapaceiro, eu vou pegar ele. E juntou uma turma de gente, né, e foi lá e falou, olha, eu queria saber onde é que está meu pai. Aí o caipira, esse senhor, olhou para ele bastante e tal, e falou, olha, o seu pai está na praça, na frente do quartel, na cidade de Piracicaba, tomando uma cachaça no boteco da esquina. Aí o cara olhou e falou, olha, eu falei que o senhor era um charlatão e eu vou contar para você, meu pai tá morto, enterrado aqui na cidade. Então agora eu quero ver como é que você fala, onde é que tá meu pai? Aí ele falou, olha, eu vou repetir que o seu pai tá em Piracicaba, na frente do quartel, tem um barzinho na esquina, tomando uma pinga. Aí o cara esquentou, né? Levantou e se esquentou para cima do homem, falou, mas como que você desrespeitar o morto, meu pai já falecido, o senhor com essa conversa? Ele falou, olha,
Você está falando da pessoa que te criou. Agora, eu estou falando do seu pai. Eita! Do marido da sua mãe. Eu estou falando do seu pai. Esse tem uma conversa boa com a mãe depois. Rafa, vamos para mais um caos aí. Queria que você falasse como é que é essa história aí do chimarrão e do cachimbo. Conta pra gente. Eu, inclusive, tô aqui mateando, né? Tomar um chimarrãozinho. Aí é o seguinte, o chimarrão, ele é uma bebida de roda, né? Nesse momento de pandemia, ele tá super delicado, a gauchada tá sofrendo lá. Justamente por esse apego à tradição, né? Imagina cada um ter sua cuia e não poder compartilhar e tal. E até porque o chimarrão ele tem uma coisa, essa coisa de sorver o mate e tal, ele serve bastante para você absorver o que está sendo dito. Então, o cara que está com a cuia na mão, ele nunca está falando, ele está ouvindo, né? Então ele está ali, você está me contando uma história e eu estou aqui mateando, escutando o que você está me dizendo e tal. Depois eu servo mais um mate, né? Boto água aqui, passo para você e aí eu vou contestar aquela fala que você me trouxe ou refletir com você e você está sorvendo e eu estou dizendo. Então é uma ferramenta boa para o diálogo, né? Hoje em dia é importante estar uma roda de mate todo mundo, porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Então é legal, essa coisa interessante. O mate ensina a gente a conversar, a parar para ouvir, refletir e devolver uma reflexão. E o cachimbo, eu não participo, nunca fumei cachimbo, acho bonito pra caramba, mas não me atrai por fumo, pela fumaça e tal, mas eu acho bonito de assistir. E o cachimbo é o oposto. Como tem esse simbolismo da fumaça, né? A fumaça simbolizando as ideias aqui se expandindo no ar, essa coisa. O cara que está com o cachimbo na mão é quem tem a palavra. Na verdade, é o avesso. Então é interessante essa coisa, né? Quando você está numa roda de cachimbo, eu já participei, apesar de não... Quando chegou a minha vez, eu fiquei ali sem pitar, né? Em respeito, mas aí eu falei, então o cara que está com o cachimbo na mão, ele está ali, ele é o dono das ideias, de todas aquelas ideias que estão se expandindo e tal, e aí ele vai passar para um colega e ele vai entrar no silêncio dele e aquelas ideias vão expandir em outra pessoa. Então acho bonito esses rituais de roda, né? Que servem para entender a dinâmica da conversa. Sim, é muito legal. A gente que não tem ideia, né? Só fica olhando, né? Não sabe que tem toda essa etiqueta, até a gente pode dizer, né? De uma roda. É muito legal mesmo. E de fato, assim, é bacana ter esse símbolo para ouvir, né? Eu acho que isso é fundamental pra gente parar pra pensar um pouquinho. Se a gente tá ouvindo o suficiente, né? A gente não tá querendo só falar sem parar, será? Bacana ouvir, né? Um pouquinho. A gente tá adorando ouvir aqui, por exemplo. Só falta aqui o meu chimarrão. Esse eu tô devendo. Sabe que essa coisa de ouvir, né? Eu tava lembrando aqui, uma vez, eu adoro contação de causo, né? Eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade. Outra vez eu fui visitar um velhinho que estava fazendo 114 anos. E ele super lúcido, falando, contando história, tal. Eu gosto de ouvir, tá? E numa outra situação eu fui para Piracaia, numa roda de causo. Só que aí chegou lá na roda de causo, eu deveria contar o meu causo, né? Mas, todos os causos lá era sobre a história de Piracaia, mitos de Piracaia. Então eu falei, não tenho o que contribuir, eu tô aqui, né? Sobrando, né? Mas aí o caos foi indo e uma hora chegou na igreja, porque a igreja de Piracaia foi reformada e tal, e a igreja de Piracaia é uma das únicas no mundo que tem a pintura de todos os papas que já passaram na história. Parece que só tem em Piracaia e em Roma. É um negócio... Tem gente que não consegue agenda em Roma para casar, vem até Piracaia casar, gente do mundo todo. Olha que loucura. Doido, né? E aí chegou na igreja, né, esse caos, né? E a roda tava chegando em mim, na hora de eu contar o meu caos, e eu sem nenhum, né? Aí, falando da igreja, aí eu cheguei e falei, olha, eu lembro de um caos aqui que aconteceu aqui na igreja de Piracaia. E aí os caras já parou, né? Porque tava no assunto da igreja, mas eu não sabia nada, não sabia o que dizer, não tava só ali. Aí eu falei, olha, um caos que foi muito, muito grave aqui, que aconteceu foi o seguinte, tinham dois caras, bem na hora da festa de agosto, porque tem uma festa em agosto lá em Piracaia, né?
aquela tradicional festa de agosto, e 2 caras meio forasteiros. E eles entraram na missa sabendo que ia ter a festa depois, missa cheia, porque é missa de festa. Aí teve ali a contribuição de todos os fiéis, e eles de olho ali no cestinho cheio de dinheiro, né, e tal. E aí um já cutucou ali o outro e falou, ó, daqui a pouco vai todo mundo para a festa e a gente que faz a festa aqui dentro, né? E Piracá é a cidade interior, né? Padre precavido. Então acabou a missa e foi embora todo mundo, e fechou e tal, e ficou os 2 ali na moita. E eles começaram a se movimentar, ir atrás do cesto de dinheiro ali e tal, como é que não é. Quando eles estavam quase com a boca na botija, o padre voltou, falou, quem tá aí? Quem tá aí? E ninguém respondeu. E o padre precavido pegou uma espingarda e falou, quem tá aí? Aí os caras tremeram, porque como é que faz? O padre conhece a igreja toda e eles novatos ali e tal. Aí daqui a pouco um não se aguentou e falou, é os anjos. Aí o padre ali com a espingarda na mão, com essa malandragem, né? É os anjos. Aí o cara falou, o padre falou, é os anjos, então agora vocês vão voar. E a espingardona foi. Aí ele falou, não, mas nós é fiote ainda. Fiote de anjo. Fiote de anjo não voa, né? Mas esse tema de igreja, né, dá uns causos bons, né? Tem bastante causa que envolve igreja, padre, né? Nossa, essa coisa de padre novo, né? O padre novo que chega na cidade, que ninguém, né, troca o padre. Acontece isso, né? Nas cidades, tá? De repente o padre vem de outro lugar e tem essa rotação, que eu não entendo direito como funciona, mas eu sei que existe. E aí chega um padre novo na cidade que ninguém conhece e tal. E esse padre, nessas cidades rurais, o padre acaba tendo, hoje eu vou rezar uma missa na fazenda tal, na capela da fazenda, tem essas coisas, né? São importantes, os caras vão. E aí chegou um padre novo na cidadezinha, assim, e ninguém conhecia, né? O padre não conhecia nada ainda, tal. Rezou a missa, as primeiras missas ali, e falou, só vai rezar uma missa na minha fazenda. O doutor lá falou, né? Ele falou, tá bom, manda alguém vir me buscar, porque eu ainda não sei andar direito aqui, mas eu vou sim. E a fazenda do homem era longe, tipo umas 2 horas de carroça, sabe? Aquela coisa, né? E aí a fazenda ocupada, cheia de coisa, o patrão chegou para um menininho, aqueles menininhos, arteiro, né? Mas o menininho sabia das coisas e tal, falou, olha, pega a mulinha, engata na carroça e vai buscar o padre lá na igreja, porque ele vai vir rezar uma missa aqui à tarde, então você vai agora cedo, né? E ele foi cedo, mas já não era tão cedo, o sol esquentando e tudo, né? Chegou na igreja, falou, seu padre, eu vim buscar o senhor para você rezar a missa. Aí o padre nem se ligava, falava, putz, esqueci, mas, tudo bem, eu vou me preparar e já vou e tal. É muito longe? Ele falou, não é pertinho. O padre se arrumou lá todo, né? Querendo deixar uma boa imagem também, né? O padre ali na comunidade. Se arrumou e foi, e aquele solão, né? Aí começou a andar e demorar, e o padre falou, olha, quanto tempo mais ou menos? Ele falou, não, é pertinho, umas 3 horas, o menino falou. O padre falou, nossa senhora, nesse sol, que vou... Só que o padre, ele tinha outros recursos, assim, na vida dele, que ele acabou construindo e tal, e o padre era ventríloco, né? Essa coisa de conseguir falar com a boca fechada, essa coisa assim, né? E como o menininho estava ali, ele falou, eu vou brincar com esse menino e vai passar, né? Chega rapidinho na fazenda, a gente vai brincando aqui. Aí ele chegou e falou, o menino, você sabe que os animais falam, né? Aí ele falou, fala. O menino falou, fala, eles falam entre eles, dá pra ver eles falando. Ele falou, não, eles falam com a gente. E o menino falou, fala nada. Fala, vou te mostrar. Aí ele falou, bom dia, dona Mulinha, como que você tá? E aí fez a voz da Mulinha, oi, seu padre, tudo bem? O menino abriu 2 olhões, falou, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso, seu padre. Ele falou, não, mas é que não, tem que falar com carinho e tal. Aí ele falou, me diz uma coisa, Mulinha, você tá muito cansada, você quer alguma coisa? Ele falou, não, tá tudo bem, seu padre, quando eu chegar eu tomo uma água. O menino ficou doido, ficava pulando na charrete, não sabia o que fazer, desesperado, né? E aí ele viu um passarinho assim, falava, oi, dona Sabiá. E aí respondia, bom dia, seu padre, essa coisa. E foi o caminho todo brincando com animais na rua.
rua, né, nas estradinhas de terra, aquela imagem, o menino começou a ficar feliz, aí começou a render a viagem, de repente chegaram, né? Chegou na fazenda, né? Aí chegando na fazenda, aquele jardim bonito, né? Aquele gramado, né? Aquela coisa, os pastos. De repente, eles estão quase chegando no casarão da fazenda onde o padre ia receber. E tinha um último pasto ali, né? Que tinha umas cabras, um bode, né? Aí o padre falou, bom dia, seu bode. Aí respondeu, bode, tal. Aí o menino segurou e falou, seu padre, não fala com aquela cabra não, que ela é muito mentirosa. Não fala com essa cabra não, que você é muito mentirosa. Muito bem, chegamos ao final desse nosso programa especial de causos de violeiro aqui que o Rafa trouxe pra gente. Rafa, muito bacana, e a gente fica muito feliz, na verdade, de poder registrar essas coisas, né? Porque são coisas assim super, né, daquela roda, daquela conversa descontraída, aquele bate-papo, e que é muito legal, assim, é claro que isso aqui não substitui, mas é muito legal ter um registro, assim, de você contando esses causos, né, da gente podendo trocar essa ideia. É muito bacana pra gente ter isso aqui e você compartilhar essa sabedoria aí que você tem, que além de tudo diverte muito a gente, então a gente agradece de coração a sua participação e esses causos todos aí. Valeu, meu. Valeu demais, obrigado. Pra mim é um prazer, adoro ouvir causo. E a gente de tanto ouvir acaba contando do nosso jeitão, assim, acaba gostando também de contar. Maravilha, você quer deixar aí suas redes sociais mais uma vez, o pessoal poder encontrar o seu som também, que é, além de contador de causa, também faz um som muito bom, então convido o pessoal aí. Legal. O principal canal que eu tenho mais propagado é um canal que se chama Música de Interior, então @música de interior, no Insta, Música de Interior no Face, Música de Interior no YouTube e site. Então, onde buscar música de interior vai achar a gente. Maravilha, Rafa. Muitíssimo obrigado. E a gente já vai pensando aqui pros próximos. Quem sabe a gente faz chamar outros contadores de causa aqui. A gente faz a nossa própria roda de contador de causa aqui. Maravilha, Rafa. Brigadão. E se você aí que tá ouvindo a gente quer contar um causo, pode mandar pro causo por e-mail. Qual que é o e-mail, Todd? ruidospodcast@gmail.com. Temos também o nosso site oficial com todos os nossos causos e muito mais, que é qual? ruidospodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Procura lá, Ruidos Podcast. A gente espera para continuar o nosso papo por lá, tá certo? Um grande abraço para você que nos ouviu até agora. Até a próxima e valeu! Falou.